Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje é culto de ceia, culto, para mim, o mais importante, onde que nós lembramos da morte e ressurreição de Cristo. Sabe, e o meu desejo nessa manhã é que você saia daqui com duas certezas. A primeira é que você é amado por Deus. E a segunda, que esse Deus, ele te ama tanto, tanto, que ele vai vir para te buscar. Esse Deus não aguenta ficar longe de você. Amém? Então eu te convido nesta manhã a celebrar, a adorar, sabe, como se fosse o último culto. Amém? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença. Estamos aqui, Deus, para te adorar, para te cultuar, para te engrandecer. Pai amado, hoje é um dia ímpar, singular. Pai amado, e eu peço ao Senhor que o Senhor se manifeste na vida de cada um dos teus filhos. Pai amado, que hoje, Pai amado, os teus filhos, que nós, Pai amado, tenhamos a certeza, Pai amado, que o Senhor nos ama, independente de tribulação, angústia. Pai amado, que o Senhor, Pai amado, vai vir buscar a tua igreja. Pai amado, o Senhor nos ama, Senhor Deus, ao ponto de não ficar longe de nós. Pai amado, eu te peço, Senhor Deus, manifesta a tua glória nesta manhã. Cura os enfermos, cura a alma, restaura. Pai amado, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?
dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Glória a Deus, maravilha. Como é bom louvarmos ao Senhor, exaltarmos o seu santo nome. É maravilhoso. E nós vamos agora, é o nosso momento de ofertar e dizimar aqui na casa do Senhor. Mas antes, as crianças de 1 a 11 anos podem se dirigir à casa Kids, que lá elas terão uma atenção toda especial. Se tiver alguma aqui ainda, fique à vontade. E também essa palavra que nós vamos meditar agora, eu quero dizer aos irmãos que nos visitam, vocês são muito bem-vindos aqui. É a casa do nosso Deus, sinta-se em casa, à vontade. Mas essa palavra de dízimo e oferta, ela é direcionada aos membros dessa igreja, amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 24, versículo 24. Aliás, vamos ler a partir do versículo 20. 2 Samuel 24, do 20 em diante. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei, e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça, rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto ao rei. Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali, vamos ao próximo também, edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Irmãos, uma breve palavra. A gente olha para o rei Davi, e a gente já até o chama de o homem segundo o coração de Deus. Não nós o chamamos assim, mas a Bíblia diz isso. E a gente percebe na história de Davi, na postura de Davi, no caráter de Davi, quem ele era de fato. Ele era de fato um homem segundo o coração de Deus. E aqui falando de oferta, falando do que entregarmos ao Senhor, interessante porque, indo um pouco aqui no texto, Deus mandou Davi edificar um altar na eira de Araúna. Araúna era um homem, um jebuseu, e eira era um local que as pessoas guardavam ali, deixavam ali as sementes, né? Uma espécie de, a gente imagina assim, numa colheita de café, tem um terreiro, né? O terreiro de café que as pessoas deixam secando ali, para depois ajuntar aquilo tudo, né? Aquela forma primitiva de beneficiar a colheita. E na eira se fazia isso. Então Araúna tinha um terreno grande, e Deus falou assim para Davi: olha, eu quero que você edifique um altar na eira de Araúna. Então Davi, ele tinha duas situações aqui que era tranquilo para ele. Primeiro, que ele era o rei de Israel. Como rei, ele poderia reivindicar uma terra. Ele poderia falar assim: olha, essa terra aqui, ó, sai todo mundo daqui, eu sou o rei, vou tomar posse, vou fazer um altar ao Senhor aqui. Então ele tinha o direito de fazer isso como rei. Ninguém ia questioná-lo, ninguém ia censurar, ninguém ia falar nada. Então Davi, ele tinha essa prerrogativa de rei. O segundo ponto interessante é o seguinte: Araúna era um jebuseu, ele não era judeu, mas era um homem que já morava ali em Israel, já havia tido, já tinha suas posses, e era um homem bom, porque ele honrou Davi. E ainda, quando ele vê Davi, ele falou assim:
não, ó rei, eu vou te dar essa terra, pode escolher aqui, pode ficar para você. Então Davi tinha um segundo ponto importante aqui, que ele poderia receber um presente e repassar esse presente para Deus. Ou seja, ele está me dando de graça, eu vou ofertar ao Senhor isso aqui, eu não preciso me preocupar com isso. Mas é interessante que Davi falou algo assim, sabe aquelas coisas que ninguém mandou fazer, mas você vai e faz? Sabe aquelas coisas que as pessoas falam assim, de onde você tirou isso? Se a Bíblia não manda você fazer, por que você está fazendo? Está vendo? Às vezes a gente quer viver na lei, a gente quer viver na lei. O que a Bíblia está mandando eu fazer? Eu vou fazer. O que a Bíblia não fala nada, eu não vou fazer. A gente fica sempre caçando uma brechinha na lei para a gente não fazer. Porque nós queremos fazer algo que é mais fácil, mais simples, que não seja pesado, enfim. E aí, Davi falou o seguinte, falou, olha, não, né? Em outras palavras aqui, dizendo, olha, Araúna, eu te agradeço, você é um bom homem, mas eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe alguma coisa. É uma coisa que é, na essência do homem de Deus. Ele falou assim, eu não vou fazer algo que não tenha me custado nada. Como é que eu vou chegar na presença de Deus e falar que eu fiz alguma coisa, sendo que foi outra pessoa que fez? Sendo que foi outra pessoa que me deu de graças, que não me custou nada, nem uma gota do meu suor, não me custou nenhum milésimo de compromisso da minha parte, nenhum milésimo de comprometimento, de envolvimento, nada. E eu vou falar que eu ofereci a Deus alguma coisa? Não, isso é uma coisa contraditória. E uma coisa que o povo de Deus não pode fazer é ser um povo incoerente. Nós temos que ter coerência com a nossa pregação, com a nossa fé, com a nossa igreja. Eu tenho que ser coerente. Se eu gosto daqui, se eu gosto da minha igreja, eu vou me envolver com ela, eu vou pagar um preço, não é um preço de salvação, não é isso não, mas é o que Davi falou aqui. Mas aí rapidinho, não quero delongar muito, mas eu acho muito interessante o envolvimento do ofertante e da oferta. Por que Jesus expulsou aquelas pessoas do templo? Por quê? Que ele pegou lá uma espécie de um chicote, expulsou aquele povo do templo, porque havia comércio na casa de Deus. E Deus repudia isso, isso é uma coisa horrorosa, é uma coisa horrível, é o comércio na casa de Deus e das coisas de Deus. Isso é uma coisa que Deus abomina. E Jesus expulsou aqueles homens dali, porque na essência da lei tem que haver uma relação entre o ofertante e a oferta. O que é isso? Deus falava assim, olha, vai separar para mim o primogênito das crias. A pessoa ia lá, as ovelhas, o gado, quando nascia um filhote, ele olhava, peraí, tem que ser perfeito, tem que ser uma cria que esteja saudável, bonito, esse aqui é do Senhor, é o primogênito, e ele separava dos demais. Ele colocava ali num estábulo diferente, dava uma ração diferente, tinha todo o cuidado, porque esse aqui é do Senhor. E às vezes, na hora de entregar a oferta, na hora de levar aquele filhote lá, aquele novilho para o sacrifício, seja sacrifício de oferta pelo pecado, ou algum outro tipo de oferta, o ofertante pegava o filhote e colocava nos ombros, carregava. Por quê? Porque tinha que ser um macho sem defeito, não podia quebrar uma pata, não podia arranhar na cerca, não podia. Então havia uma relação de uma entrega, de algo que lhe custasse alguma coisa, algo que lhe custe alguma coisa. E aí o ofertante levava até o templo e descia dos ombros aquela oferta ali, aquele animal, e então entregava ao sacerdote. Falei, isso aqui é o melhor que eu fiz, eu cuidei disso, eu zelei por esse filhote, agora eu entrego ao Senhor. E ali aquela oferta era recebida por Deus. Então não tem essa da gente terceirizar a oferta ao Senhor, não tem essa da gente terceirizar e achar que nós vamos levar as coisas meia boca, deixar de qualquer maneira. Por isso, irmãos, essa palavra guarde em seu coração. Eu não vou
Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Então, que neste momento aqui, você tenha a liberdade de trazer ao altar do Senhor a sua oferta. A gente está falando aqui da oferta em valores absolutos, maior, muito grande ou muito pequena, mas em valores relativos. O que é isso? É aquilo que me custou alguma coisa, seja R$1, seja R$50, seja R$100, não sei, mas aquilo que me custe alguma coisa, para muitos, isso aqui representa muito. Então é isso que o Senhor vai aceitar, é a sua oferta, é o seu compromisso de ofertante, para agradar ao Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero orar por você e nós vamos trazer aqui ao altar a oferta. Senhor, obrigado, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a não oferecer ao Senhor alguma coisa. Eu não vou oferecer algo que não tenha me custado alguma coisa, Senhor, que não tenha me custado nada. Que nós não façamos essa oferta, mas uma oferta genuína, sincera, uma oferta de boa vontade, de bom agrado e voluntária, fruto do nosso compromisso e do nosso amor pela obra do Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu vou pedir que todos prestem bastante atenção nos recados, por gentileza. Inscrições abertas para se ingressarem no Ministério de Louvor. Então, você que toca algum instrumento, você que canta, de repente você tem habilidade de operar uma mesa de som, ser um sonoplasta, a gente pede para você nos procurar, tá bom? Para você passar, tem um teste, quem é músico principalmente vai passar por um teste, é necessário, mas você já pode se inscrever, tá bom? Inscrições até dia 14/7, aí vai ser informado para você o dia do teste do Ministério de Louvor, amém? Então você que está chegando agora na nossa igreja e quer participar, inscrições até o dia 14, procurar a secretaria da igreja ou um dos pastores, tá bom? Próximo. Capacitação online pelo aplicativo Zoom, tema Finanças e Investimentos. Vai acontecer dia 15/7, quinta-feira que vem, né, com o pastor Jefferson, que esteve aqui agora falando dízimos e das ofertas. É uma área que a gente tem visto a necessidade de falarmos sobre, e nós temos uma pessoa muito habilidosa para falar sobre isso. Então, o tema é Finanças e Investimentos, para homens e para mulheres também. Embora seja um trabalho dentro do Ministério ali de Homens, departamento, mas a gente entendeu que era importante as mulheres também participarem. Então, todos estão convidados. A gente vai estar liberando o link no aplicativo da igreja, aí nos grupos. Pode nos procurar, você que interessa fazer essa capacitação, tá bom? Tem mais um. Encontro com Deus. Amém? Próxima sexta-feira nós sairemos daqui, já temos 45 inscrições. Deus tem nos abençoado muito. Vamos dar esse povo para Jesus, investimento de R$115. Aproveitar, falar para você que nós teremos um evento aqui, os 3 cultos normais, mas nós teremos um pastor do Rio Grande do Sul pregando aqui de manhã, vai ser uma grande bênção. Estão todos convidados. Teremos o nosso culto à tarde e teremos a chegada do encontro à noite, amém? De 16 a 18/7. Glória a Deus. Uma novidade, né? Nossa igreja está crescendo. Nós teremos aqui uma escola de inglês, coisa bacana. O mais bonito de tudo aqui é o preço, R$25 mensais, né, irmãos? É bem simbólico. Duração de 6 meses. Início das aulas 7 de agosto. Nós colocamos ali inglês para missões, né, curso para iniciantes. A gente quer pegar prioritariamente esse pessoal que está se preparando para missões transculturais, né, saindo do Brasil e ter habilidade de falar em outra língua. Mas não é só para quem tem essa vocação missionária. Qualquer um pode fazer, tá bom? A partir dos 14 anos de idade, é isso. Você pode fazer parte da escola, tá bom? Deus abençoe. Eu acho que é só isso. Mais, amém.
Abra comigo a tua Bíblia, Efésios capítulo 4, palavra bem curtinha, objetiva, simples, para a gente poder ministrar a ceia para os irmãos. Palavra reflexiva, apenas para vacinar a igreja. Está escrito assim, Efésios 4, a partir do verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Deus, obrigado por essa palavra, fale conosco, me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada eu falei sobre renovarmos a proposta deste ano. A proposta é que Deus espera que nós sejamos a resposta, né? Falamos aqui domingo passado sobre deixarmos um legado para a próxima geração. Mas hoje eu quero falar sobre medirmos a nossa estatura espiritual. Será que nós temos nos tornado pessoas consistentes na fé? Será que nós temos nos tornado pessoas profundas em Deus? Será que nós temos sido constantes nas nossas disciplinas espirituais? Os dias têm sido difíceis. O mundo tem mudado em uma velocidade gigantesca. O tempo tem passado muito rápido. E em meio a tudo isso, a gente acaba não tendo tempo para conferir o nosso próprio tamanho espiritual. Quando alguém faz uma academia, por exemplo, de semana em semana ela se confere. Se ela perdeu peso, não é assim? Ela se confere. Mas quando se trata do nosso desenvolvimento espiritual, a gente não dá o mesmo nível de importância. Nós não temos criado oportunidade de avaliarmos o nosso nível de maturidade cristã. E é por isso que a gente acaba não sabendo responder se Deus, se a consciência do Evangelho, se a nossa obediência a Deus tem crescido dentro de nós nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesses últimos meses. E eu digo algo sem medo de errar. Muitos crentes, por não terem essa preocupação se estão crescendo ou não na fé cristã, por isso nós temos milhares de cristãos de 10, 20, 30 anos de crente, que eles são tão imaturos, tão inconsistentes, quanto cristãos de um mês, um ano de fé. O que tem de cristão que fazem aniversário ano após ano como crentes, mas são imaturos até hoje, queridos, não é brincadeira.
Porque Deus, sendo pai, como qualquer pai, Deus também se alegra em ver os seus filhos crescerem. Deus fica feliz em ver os seus filhos se desenvolverem, principalmente no âmbito espiritual. E eu escolhi o dia da ceia para examinarmos a nós mesmos, como a própria Bíblia pede, mas nos examinarmos hoje referente ao nosso crescimento como filhos e como servos de Deus. Deus te chama de filho, mas Ele não te quer infantil. Você veio aqui hoje de manhã medir a sua estatura espiritual. Você veio aqui hoje descobrir se você tem crescido em Deus, sim ou não. Não basta sermos filhos de Deus. Não basta exercermos os nossos dons espirituais e ministeriais apenas. Nós temos que também nos preocuparmos se como filho de Deus, se como servo de Deus, se nós estamos nos desenvolvendo e amadurecendo. A Bíblia, em Provérbios 4,18, se eu não me engano, diz que os que foram justificados por Deus, eles têm como característica principal se desenvolverem como a luz da aurora, que vai crescendo, crescendo, até ser dia perfeito. Então se percebe claramente que crescer espiritualmente, que amadurecer na fé, se desenvolver como imagem de Cristo, é um mandamento, não é uma opção. Quantas igrejas locais se parecem mais com um berçário do que com uma igreja? Berçário por quê? Porque os membros da mesma não se desenvolvem. Os membros da mesma não expressam desenvolvimento na fé cristã. Os membros da mesma não veem o pastor como pastor, eles veem o pastor como um babá. Os membros da mesma não expressam ter crescido em graça e conhecimento. Igrejas essas que continuam com seus cultos, igrejas essas que continuam com suas programações, continuam com as suas liturgias, continuam exercendo seus dons e talentos, mas são exatamente parecidas com a igreja de Corinto. Vocês lembram da igreja de Corinto, querido? Quem que for olhava para a igreja de Corinto, achava aquela igreja pujante. Eles achavam aquela igreja vibrante, intensa, viva. Querido, pensa numa igreja animada. Era a igreja de Corinto. Muitos dons, línguas estranhas, profecias, revelações. Igreja do fogo, pentecostal, a igreja de Corinto. Mas quando se conferia os bastidores daquela igreja, se investigava a vida de alguns daqueles membros, se percebia que o que eles tinham de dons espirituais de fogo, eles também tinham de imaturidade e carnalidade. É por isso que, para não cometermos os mesmos erros da igreja de Corinto, é que nós precisamos hoje de manhã fazermos essa medição espiritual ao nosso próprio respeito, conferindo o que o apóstolo Paulo falou aqui no capítulo 4 da carta de Efésios. Você e eu precisamos nos enxergar com sinceridade. Você e eu precisamos nos enxergar com humildade e interesse de coração, para sairmos daqui reflexivos e dispostos a mudar essa manhã, se necessário for. Porque culto na igreja é um lugar de ministração. Você está aqui agora em um ambiente de reflexão, de oportunidade de se arrepender, a partir da forma que Deus essa manhã ministrar em seu coração. Querido, você não veio aqui para
ouvir a voz do seu Senhor e obedecê-lo, para que a partir da sua obediência a Deus, você se desenvolva, você cresça. Você não está aqui por acaso. Deus marcou um encontro com você para medir o seu tamanho espiritual. Entrar em uma igreja, ouvir uma palavra de Deus e não se dispor a mudar a partir do que você ouviu, é você ter desprezado o que Deus preparou para falar com você. O profeta Malaquias disse certa vez: não desprezem a mesa do Senhor, não desprezem o banquete que Deus colocou para você experimentar, não desprezem. E o primeiro teste para saber se nos encontramos de fato maduros é se estamos vivendo e andando a partir do nosso conhecimento da palavra de Deus. Verso 14 diz assim, que o propósito do nosso crescimento é para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem vivido baseado no conhecimento da palavra? Suas atitudes, elas partem do seu conhecimento da palavra? Eu só saberei o que fazer diante de uma situação que Deus me colocar, se eu tiver conhecimento da palavra. Como saber se eu estou crescendo? Quando eu ando segundo a palavra de Deus. Como saber se eu estou crescendo? Quando a minha vida é pautada na palavra. Quando a palavra que eu menos uso é a palavra eu acho. O cristão, ele não pode ser viciado em dizer eu acho. Ele tem que saber, ter certeza, a partir do quê? Da palavra de Deus. O cristão, ele precisa saber como se comportar, ele precisa saber como pensar, como reagir, segundo o que está escrito. Como que Jesus derrotou o diabo no deserto? Respondendo, está escrito. O diabo falava algo, está escrito. Falava outra coisa, está escrito. Quantos cristãos que perecem em seus desertos, sabe por que eles perecem? Porque eles não sabem responder o que está escrito. Eles não se lembram do que está escrito. Eles não estão atualizados com aquilo que está escrito. Crentes imaturos, eles são imaturos, porque eles mesmos se dirigem, eles mesmos se guiam. Eles mesmos escolhem o que se deve fazer com a vida deles, sim ou não. Não andar segundo a palavra é você reivindicar a autoindependência. Não andar segundo a palavra faz de mim um crente ainda imaturo, um crente que não quer crescer, que não expressa desenvolvimento. Queridos, Mateus 7,24 está escrito: o homem que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Então desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava fundada sobre a rocha. A rocha aqui no texto onde a casa foi construída é a prática da palavra. Rocha fala de solidez. Rocha fala de constância. Rocha fala de resiliência, fala de permanência. Quando é que eu sou uma pessoa sensata? Quando eu me construo, quando eu amadureço sobre a prática da palavra. Quando a minha preocupação é seguir o que as Escrituras me ensinam. É isso que também define a nossa maturidade como cristão. Salmo 119, versículo 105, eu achei uma tradução deste versículo que eu amo. Olha que lindo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho.
pessoas maduras, darão passos certos, porque a palavra está os conduzindo. A palavra não me deixa andar por qualquer lugar e muito menos tomar qualquer decisão. Quando somos imaturos, nós aceitamos qualquer crença, mesmo que não seja de Deus. Deixa eu abrir meu coração para vocês aqui. Como é difícil algumas visitas que particularmente eu tenho que fazer para pessoas que passaram por alguns tipos de igreja. Porque na conversa, antes de você aconselhar a pessoa, você precisa desconstruir. Você tem que desconstruir toda uma crença errada que não se confere com as Escrituras. Pastor, vai na minha casa, para quê? Vai lá fazer uma oração forte. Meu Deus, como que oração forte? Eu conheço Deus forte, né, mãe? Pastor, vai na minha casa e unge as paredes da minha casa. Eu fico assim. A Bíblia diz que eu tenho que ungir os doentes e eu olho para a ordenação ministerial. Eu vou ungir a casa da pessoa. Você tem que desconstruir. Nós estamos aceitando qualquer conselho, mesmo que não venha da palavra de Deus. Muitos problemas não resolvidos na vida também são porque estamos ouvindo pessoas erradas. Nada a nível de direção pode ser maior para nós do que a prática da palavra de Deus. Querido, eu estou aberto em ouvir a sua opinião sobre qualquer coisa, mas eu não sou obrigado a aceitar a sua opinião, se ela não é coerente com a palavra de Deus. Quantas vezes a palavra de Deus me salvou de fazer algo errado? Quantas foram as vezes que a palavra de Deus não me deixou trocar os pés pelas mãos? Quantas vezes a palavra de Deus me convenceu que eu errei com a minha esposa? Sabe aquele orgulho? Tipo assim, eu não errei. Para que pedir perdão? Está aqui na minha casa mesmo. Aí você cai na besteira de abrir a Bíblia. Aí você entende, pois é, eu estou errado. Eu tenho que pedir perdão à minha esposa. Quantas vezes eu me vi como um pai omisso enquanto eu estava conferindo as Escrituras? Quantas vezes eu me arrependi de ter agido de forma errada com os meus pais, lendo as Escrituras? Quantas vezes eu me convenci de como o pastor estava errado, lendo as Escrituras, de como ovelha, que eu também sou ovelha, estava errado, conferindo as Escrituras? Você sabe que você está crescendo quando você pode declarar que a palavra de Deus é o seu guia, que é a palavra de Deus que te direciona. Você pode ler sobre tudo, você pode ouvir sobre tudo, problema nenhum. Mas o que tem que priorizar na sua vida é a palavra de Deus. Segunda forma de você saber que você está crescendo é quando você continua a sua caminhada abandonando tudo que não cabe, que não é coerente com a sua fé em Jesus Cristo. Efésios 4:22 pede para nos despirmos do velho homem. O crente crescido, o amadurecido, ele consegue perceber que determinadas atitudes e determinados lugares não cabem mais para ele. Quando eu me entendo como nova criatura, não caberá mais em mim determinadas coisas, determinados hábitos, determinadas manias, determinados vícios. Na caminhada cristã, de quem está de fato crescendo, até os erros precisam ser novos, e não mais dos erros antigos. Gente madura na fé se preocupa em tirar coisas velhas de si.
Gente madura na fé não se acomoda com pecado de estimação. Então, para você que tem interesse de crescer, mas não tem visto o crescimento em você mesmo, primeiro, seguir pela palavra da verdade, mas também entenda que pecados não cabem mais em você. Não cabe mais em você esse namoro sem vergonha. Não cabe mais em você essa vida conjugal desastrosa, cheia de confusão, adultérios, mentiras. Não cabe mais em você mau caratismo. Nossa natureza continua pecaminosa, mas a nossa prática não pode ser pecadora, porque fomos redimidos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. De uma coisa eu sei a minha intenção de crescer: ou eu nego meus pecados hoje, ou eu negarei Jesus amanhã. Se comporte como nova criatura. Você precisa crescer. Você precisa se tornar um bom crente, um filho de Deus autêntico, que dá orgulho para o nosso Pai que está no céu. O verso 22, repito, pede para deixarmos o velho homem, ou seja, deixar os princípios antigos. Pede para mudarmos o nosso sistema de valores sobre tudo que nos envolve. Essa mudança de valores, princípios e condutas que estou falando é uma prova clara que a salvação nos alcançou, que o Evangelho nos convenceu. Querido, olhe para mim, crentes maduros, eles vivem em novidade de vida. Tem pecados que eu cometia no meu primeiro ano de fé, mas que no segundo ano já não cabia mais em mim. Teve pecados que eu os carreguei até 5 anos de fé, mas passou desse tempo, já não cabiam mais em mim. Eu me lembro que meu primeiro emprego de carteira assinada foi com 18 anos de idade. Já tinha trabalhado antes, mas a experiência de ter uma carteira assinada foi a partir dos 18 anos. E a empresa que eu entrei, 90% eram crentes. E eles começaram a me evangelizar. Todos eles da Assembleia de Deus, na época, foram me evangelizando e tal. Neste tempo eu fui convidado pela minha esposa. Na época a gente só namorava para poder irmos de encontro com Deus, me converti e voltei para a empresa me dizendo crente, dando parte do Senhor, participando dos cultos lá na hora do café. E toda sexta-feira, após o expediente, nós íamos para uma quadra que era próxima da empresa para jogarmos lá um futebol. Então, voltei do encontro, a primeira sexta-feira, eu briguei com a pessoa. Na outra sexta-feira, por maldade, eu pisei no tornozelo do meu encarregado, era tipo assim, vingança mesmo. Pisei no tornozelo dele e quase que ele não conseguiu trabalhar durante a semana. E foi por maldade, eu fiz aquilo com malícia. Na outra sexta-feira eu briguei de novo. Aí um irmão, assim, que eu o considero muito ainda, ele me chamou e falou assim, Leno, fala uma coisa, cara, você está queimando nosso filho. Você chegou nesse tal de encontro aí, dizendo que você se converteu, mas toda sexta-feira, cara, tem um problema, o pessoal já está duvidando da sua conversão, já está ficando feio já. A partir desse conselho, eu fiquei 7 anos sem jogar bola, até que Deus pudesse mudar aquilo. 7 anos, eu fiquei sem jogar bola, para que eu pudesse tirar de mim aquele pecado que atrapalhava a minha fé e atrapalhava que eu evangelizasse alguém. Paulo em Filipenses disse que, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando, crescendo.
progredindo. E terceira e última característica para eu saber se estou crescendo é se eu estou vivendo a bênção da permanência. No verso 16 fala de realizarmos, executarmos, permanecermos na nossa função. Queridos, quando você aceita Jesus, você precisa entender uma coisa muito importante. A fé cristã é um processo. A fé cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. A fé cristã é uma maratona. A forma de Deus trabalhar conosco não é de uma forma instantânea, como alguns estão pregando por aí. Na caminhada com Deus, o de repente de Deus demora muito tempo. Você vê uma pessoa assim, chegou no encontro, semana que vem. Aí se passa um ano. Mas essa pessoa está pregando o culto. Essa pessoa está abrindo o culto. Essa pessoa está discipulando pessoas. Pois é. Você acha que foi de repente. Mas ela entrou num processo. Ela se deixou se envolver com a caminhada. Ela não parou no meio do caminho. Ela não oscilou. Porque a forma de Deus trabalhar conosco não é de uma forma instantânea. O que Deus tem para fazer em nós, Ele faz nos oferecendo uma jornada. Deus faz nos oferecendo uma caminhada. E vamos ser sinceros, olha aqui para mim, por favor. Essa caminhada nem sempre é leve. Eu gosto de alguns irmãos, eu sei que eles não fazem isso por maldade, de outras igrejas. Essa semana um pastor da região me chamou, e eles cumprimentam assim, né? E aí, pastorzão, só vitória? Eu entendo o que eles querem dizer, mas não é só vitória não, irmãos. Qual quebra no nosso mundo? Não é só vitória, tem derrota, tem lágrima, tem desespero, tem medo. Tem dia que a gente acorda e quando já é meio-dia a gente está procurando um pastor para fazer a pilha, a gente se converter, que a gente não acordou crente aquele dia. Quem já passou por isso? Ah não, estou precisando de Jesus. Desviei. Acordei desviado. Irmão, não é fácil. É sabendo disso que Paulo, no auge da sua maturidade, certa vez em Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma jornada. E para permanecer na jornada, só é possível deixando de sermos infantis. Quanto mais madura uma pessoa, mais permanente, convicta das suas escolhas, essa pessoa é. Então, crentes infantis têm como marca principal a inconstância, oscilação. Um dia estão bem, outro dia está mal. Um dia o que eles mais amam é estar na igreja. No outro mês o que eles mais odeiam é estar na igreja. Um dia eles têm amor para ganhar o universo todo para Jesus. Na outra semana eles querem matar todo mundo. São oscilantes, são inconstantes. Pessoas oscilantes dentro do reino de Deus são assim porque pararam de crescer em algum momento da vida espiritual delas. Vocês já viram como crianças são inconstantes? Quantos concordam comigo? Quem é pai e mãe? Você não entende criança não, gente. Criança está aqui brincando, intestino com brinquedo. Daqui a pouco ele quebra o brinquedo, joga. Ele não quer mais saber, mas você estava feliz com o brinquedo. Não gosto desse brinquedo. Mas você gostava, né? Esse menino tratava de criança. Já viu criança que fica no pé da mãe? Eu quero comer, eu estou com fome. Quem já passou por isso, irmão? Aí a mãe desesperada, tem um monte de coisa para fazer, vai lá fazer a comida e tal, coloca. Não quero comer mais não. Ai, irmão. É assim ou não é? É sim, eles são inconstantes. O crente infantil, ele é inconstante. Ele está aqui alegre com a igreja, amanhã ele está lá no Facebook falando mal do pastor. Ele é inconstante.
Então eu sei que eu estou crescendo na fé, na caminhada cristã, quando eu não me lembro qual foi a última vez que eu me senti frio. Quando eu não me lembro qual foi a última vez que um pecado me pegou de jeito. Quando eu não me lembro qual foi a última vez que eu pensei em desistir de tudo. Quando eu não me lembro qual foi a última vez que a minha vida devocional ficou capenga. Essa permanência é um excelente sinal de maturidade, de crescimento espiritual na caminhada com Deus. Perceba uma coisa, quem é que quer amadurecer em Deus? À medida que você amadurecer, você vai ficando mais consistente, você vai se tornando mais permanente, porque você está crescendo, você não oscila tanto mais. Você se torna aquele crente que a gente diz assim: sua vida de oração, de vento em pouco, leitura da palavra, pegando fogo. Como que está você no ministério? Top. Constância. Por quê? Porque é maduro. Porque é maduro. Eu posso dar um exemplo aqui de empresas, por exemplo. Entra um jovem, a primeira bronca que um jovem ganha na empresa, qual é a tendência? É o que, gente? Vazar, procurar outro emprego. Quem já é mais maduro, já sabe como lidar, sabe que faz parte. Ser chamado a atenção faz parte, ouvir um não faz parte, ser humilhado, dependendo da situação, faz parte. Por que a gente segura a onda? Maturidade. Paulo diz sobre isso no capítulo 15:58 de 1 Coríntios. Ele diz assim na parte A: sede firmes e constantes. Então eu quero terminar a mensagem te propondo algo para você avaliar a sua estatura espiritual. Feche os seus olhos, por favor, por gentileza. Vou fazer algumas perguntas, você responde para você mesmo. Minha intenção aqui não é te constranger. Em relação a você ser conduzido pela palavra, qual nota você dá para você de 1 a 10? Segunda pergunta. Em relação a você estar vivendo como nova criatura, abandonando dia a dia os pecados que te rodeiam, de 1 a 10, que nota você dá para você? Em relação à sua constância na caminhada com Deus e com a obra de Deus, de 1 a 10, qual nota você dá para você? Pode abrir os olhos. Sua salvação, ela não depende da sua maturidade, do seu crescimento espiritual, do seu nível de estatura. Não ser maduro não faz você perder a salvação. Você vai para o céu mesmo sendo um crente infantil. Amém? Mas o seu contínuo crescimento é uma evidência de que você foi salvo. Quem é salvo cresce. Quem é salvo se desenvolve. Quem é salvo tem preocupação. Como que está a minha vida? Eu estou um crente bacana? Eu estou fazendo as coisas certas? Eu sou um testemunho na minha casa? Testemunho tão grande ao ponto de levar familiares meus que convivem comigo a Cristo Jesus? Eu sou esse tipo de crente? Que a minha família olha e fala assim: rapaz, acho que Jesus desse cara ele é bom mesmo. Olha como Deus mudou a vida dele. Olha o comportamento dele. É uma preocupação que todo crente deve ter. Qual é o seu tamanho espiritual? Como está a sua maturidade cristã? Coesa? Firme? Inspiradora? Como que está? A minha oração é que a nossa igreja possa crescer cada vez mais espiritualmente. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor. Os diáconos podem se posicionar por gentileza. Se você entendeu o que Deus falou com você, fale com Ele. Abra seu coração para Ele.
Jesus, obrigado. Eu não abro mão da presença, no batido pão e da vergonha. Graças por uso de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu seguro bem, a tua sombra.
glorificando o nome de Jesus. Continue glorificando o nome santo do Senhor. Ah, como nós te adoramos. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Tomamos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Tomamos o cálice. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Que privilégio maravilhoso! Que privilégio maravilhoso! Participar da mesa do Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Levante as suas mãos levantadas. Já quero despedir de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, e as doces comunhões do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, não só hoje, mas para todos sempre.